Segunda-feira, 26 de abril de 2021. Lewandowski libera acesso de Renan Calheiros a mensagens da Operação Spoofing. 2 pessoas morrem em acidente nos Estados Unidos com carro sem motorista da Tesla. Em Londres, cerca de 1 milhão de pessoas saíram às ruas para protestar por liberdade. Suécia exibe taxa de mortalidade mais baixa na Europa sem adotar medidas extremas de fechamento. Bolsonaro diz ter plano para colocar forças armadas nas ruas se Brasil virar caos. E manifestações no dia 1º de maio estão preocupando a oposição a Bolsonaro. Essas e outras notícias que foram destaques neste fim de semana, você vai ver agora. Lewandowski libera acesso de Renan Calheiros a mensagens da Operação Spoofing. Na sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a ter acesso às mensagens colhidas na Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de diversas autoridades da República. A decisão foi tomada pelo fato do senador ter sido citado em alguns diálogos. A Operação Spoofing foi deflagrada após hackers terem divulgado trocas de mensagens entre o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol, e o ex-juiz Sérgio Moro, antigo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. Mas o senador Renan Calheiros apresentou no início desse ano, em fevereiro, um projeto de lei para anistiar os acusados pelo hackeamento. Segundo o senador, as mensagens reveladas pelos acusados mostram tentativas de influenciar o processo político-eleitoral, violação do dever de imparcialidade do juízo e quebra do dever de impessoalidade dos membros do Ministério Público. Com certeza, se ele fosse uma das vítimas dos hackers, ele seria o primeiro a apresentar projeto de lei para aumentar as penas para esse tipo de crime. 2 pesos, 2 medidas. Outra notícia sobre o ministro Lewandowski, que repercutiu nesse fim de semana, foi o estudo citado por ele em julgamento de suspeição de Moro. O trabalho é de uma professora marxista e anti-Lava Jato. O que é inacreditável um juiz do Supremo Tribunal Federal afirmar que a operação foi a responsável pelo desemprego e pela crise econômica no Brasil. Para embasar essa sua afirmação, Lewandowski utilizou um estudo feito por Rosa Maria Marques, professora da PUC de São Paulo, com sustentação de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O Biratã Jorge Ório, colunista da Revista Oeste e em matéria publicada nesse fim de semana, identificou que a docente citada por Lewandowski é declaradamente de esquerda e contra a Lava Jato. A Revista Oeste publicou também que, em uma live com o jornalista Gustavo Conde, transmitida em julho, melhor dizendo, de 2020, Rosa Marques conta a respeito de sua formação, cujos professores pertencem à linha do keynesianismo. O pensamento defende forte intervenção estatal no mercado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma reavaliação do Mercosul. O senador Fernando Collor conduziu na sexta-feira uma sessão especial do Senado em comemoração aos 30 anos do bloco fundado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Na época, Collor era o presidente da República. Paulo Guedes elogiou a iniciativa do governo Collor durante a criação do Mercosul e disse que vê avanços desde que ele foi estabelecido. Mas para o ministro da Economia, essa que foi uma grande iniciativa foi se atrofiando. Ele acredita que ela tenha funcionado bem nos 10 primeiros anos e depois foi se perdendo gradativamente por desalinhamentos de interesses. O ministro Paulo Guedes afirmou que é exatamente nesse contexto, nessa configuração, que ele quer avaliar, ter um outro olhar e repensar o Mercosul. Primeira viagem internacional de Biden será em junho para reuniões do G7, OTAN e União Europeia.
Os destinos da primeira viagem internacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já estão definidos. A viagem acontece em junho e os países que farão parte do roteiro são o Reino Unido e a Bélgica. No Reino Unido, Biden vai participar da reunião do G7 na cidade de Cornwall, entre os dias 11 e 13. Na Bélgica, participará da reunião dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Essa reunião vai acontecer em Bruxelas no dia 14, onde também vai ocorrer uma reunião de cúpula entre Estados Unidos e a União Europeia. Mas, internamente, já começam a surgir descontentamentos com a administração Joe Biden. Veja aí. Americanos ricos se irritam com a alta de impostos de Biden. Americanos mais ricos podem passar a pagar uma alíquota de imposto de até 43,4% sobre ganhos com investimentos. Ainda sobre os Estados Unidos, o secretário de Estado americano diz que o país vai ajudar a Índia na luta contra a Covid-19. Segundo a agência Reuters, o porta-voz da embaixada indiana em Washington afirma que países negociam o envio de insumos de empresas norte-americanas para a produção de vacinas na Índia. Os norte-americanos estão trabalhando com seus parceiros no governo indiano para acertarem aí a ajuda ao país. Não foram divulgados detalhes de como será essa ajuda à agência, ou melhor, à Índia. A agência Reuters, um porta-voz da Casa Branca, afirmou que os Estados Unidos estão muito preocupados com a situação da Índia e que mais informações serão reveladas em breve. 2 pessoas morrem em acidente nos Estados Unidos com um carro sem motorista da Tesla. Um carro da fabricante de automóveis Tesla bateu em uma árvore e pegou fogo no Texas. A polícia acredita que não havia ninguém no banco do motorista no momento do acidente e que o carro estaria funcionando com um sistema de piloto automático. 2 pessoas morreram nesse acidente. O Tesla Model S 2019 estava viajando em alta velocidade quando não conseguiu fazer uma curva em uma estrada sinuosa. As vítimas, ambas na casa dos 50 anos, foram encontradas no banco do passageiro, da frente, e também no de trás. As evidências sugerem que ninguém estava dirigindo o veículo no momento do impacto, disse Mark Herman, policial do Distrito 4 de Harris County, acrescentando que o caso ainda está sob investigação. Em Londres, cerca de 1 milhão de pessoas saíram às ruas para protestar por liberdade. Veja as imagens. O protesto também foi contra confinamento e passaporte da vacina. Manifestantes carregavam placas dizendo liberdade não é negociável. Suécia exibe a taxa de mortalidade mais baixa da Europa sem adotar medidas extremas de fechamento. O Crítica Nacional informou que a Suécia foi amplamente criticada pela grande mídia internacional por não adotar de maneira rígida as medidas de restrições, bloqueios e lockdowns destinadas supostamente a combater o vírus chinês. Essas medidas adotadas em quase todos os países do Ocidente levaram a economia global a um caos e não impediram que as populações desses países sofressem com a pandemia. O governo da Suécia não seguiu a receita imposta pelo estabelecimento midiático internacional e os dados recentes mostram que agiu corretamente. No ano de 2000, a Suécia surge como o país com a menor taxa, ou melhor, no ano de 2020, a Suécia surge como o país com a menor taxa de mortalidade geral quando comparada com os demais países europeus. A informação foi divulgada pela agência Reuters. Brasil aplica 1,7 milhão de doses de vacina contra o Covid em 24 horas. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou na sexta-feira a 28.765.257, o equivalente a 13,58% da população. Nas últimas 24 horas, 820.105 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de 26 estados
e Distrito Federal. Bolsonaro diz ter plano para colocar as Forças Armadas na rua se Brasil virar caos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que se prepara para um eventual caos no Brasil. Afirmou ainda que pode colocar as Forças Armadas na rua ou nas ruas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição, que estabelece o direito da livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Em crítica às medidas de restrição decretadas por governadores e prefeitos, essa foi a resposta de Bolsonaro. A declaração do presidente foi dada em entrevista ao apresentador Siqueira Júnior, do programa Cidade Alerta da Rede TV. Siqueira disse ao chefe do Executivo Federal que seus eleitores esperam uma atitude mais enérgica do presidente da República. Bolsonaro disse que se tivermos problemas, nós temos um plano de como entrar em campo. O nosso exército, a nossa força armada, se precisar, iremos para as ruas. Não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. E se eu estabelecer isso, vai ser cumprido esse decreto. O ministro da Defesa, Braga Neto, também já tinha se manifestado a respeito há alguns dias. Os comentários foram feitos durante um discurso na cerimônia de posse do novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, mas tiveram repercussão nesse fim de semana. Veja o que disse o ministro da Defesa. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade atenta a essas ações tem a certeza de que suas forças armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. O ministro da Saúde afirmou que tem garantia de que não faltarão recursos para a saúde e que lockdown é fruto do fracasso do distanciamento social. A declaração foi feita durante entrevista coletiva concedida à imprensa no sábado. Ele disse que tem um bom diálogo com Guedes, que assegurou que não faltará recurso para a saúde. Marcelo Queiroga defendeu neste sábado medidas para conter a Covid, como o uso de máscaras, distanciamento e higienização das mãos. Veja o que ele disse. É claro que, se usarmos as medidas não farmacológicas, nós nunca vamos chegar ao lockdown, o isolamento total. O lockdown é fruto do fracasso de todas essas medidas, e é nesse sentido que o presidente da República se manifesta. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Nesse sábado também foi apresentado o cronograma de vacinas que prevê mais de 86 milhões de imunizantes da AstraZeneca, Butantan e Pfizer entre maio e junho desse ano. Morre Levi Fidelix, o presidente do PRTB, aos 69 anos. Levi Fidelix foi fundador e presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Morreu na noite de sexta-feira, aos 69 anos. A informação foi confirmada pela diretoria do partido, que publicou um comunicado nas redes sociais do político. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Senadores voltaram a articular para levar adiante iniciativas para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que algumas iniciativas para investigar ministros do STF podem sair do papel. Também estão sendo discutidas propostas para mudar procedimentos relativos a decisões e mandato dos integrantes da Corte. A pressão voltou a crescer após a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a criação da CPI da pandemia para investigar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Senadores consideram que o STF invadiu as competências do Legislativo. Até mesmo alguns senadores favoráveis à criação da CPI ficaram incomodados com a interferência do ministro. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, por exemplo, escreveu em suas redes sociais: "Não sou contra a instalação da CPI, assinei e assinaria outra vez o pedido de investigação. Sou contra o STF se meter onde não deve e não tem prerrogativa para tanto. O Senado não é subordinado ao Supremo e, portanto, a ele não deve obediência." Senador Plínio Valério.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, já está sendo cobrado aí por senadores por causa da sua iniciativa. Vieira é o responsável pelo mandado de segurança encaminhado ao STF, que resultou na decisão que obrigou o Pacheco a criar a CPI da pandemia. O parlamentar foi questionado por colegas se também iria entrar com mandado de segurança para que fosse instalada a CPI da Lava Toga, para investigar o judiciário. Em conversa com o jornal, Vieira declarou: "Eu sou autor do pedido de CPI da Lava Toga e já apresentei pedidos de impeachment de ministros. Continuo achando que essa é uma pauta necessária, mas é preciso separar as coisas e entender corretamente o papel de cada poder, conforme previsto na Constituição." O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, também afirmou que vai representar um requerimento para a instalação da CPI da Lava Toga. "Estou montando um requerimento para a retomada da CPI da Lava Toga", disse ele, em combinação com Alessandro Vieira. "Já estou com a minuta muito bem encaminhada, mas não quero apresentar ainda para articular melhor, para não ter só um mínimo de assinaturas e correr risco de retiradas." Paraguai aprovou o uso de urnas eletrônicas que também imprimem o voto, mas a Justiça Eleitoral do Brasil foge do tema e rejeita essa possibilidade. Há um ano, a Justiça Eleitoral do Paraguai apresentou as máquinas que foram usadas nas eleições internas municipais. Mas no Brasil, esse tema não é visto com bons olhos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já rechaçou por mais de uma vez a possibilidade. O ministro Barroso chegou aí a dizer que sempre deram certo e não vê necessidade. Isso cria um desconforto em alguns setores da população que querem segurança nas urnas. O diretor de Tecnologia, Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral, Fausto von Streber, explicou que a máquina permite não apenas a emissão do voto pelo eleitor, mas também facilita o processo de escrutínio que deve ser realizado pelos membros da mesa para obter os resultados oficiais no dia das eleições. A máquina imprime uma cédula contendo o voto realizado e com ela pode ser confirmada através de um leitor específico incorporado. Se a máquina registrou corretamente as opções marcadas, a pessoa verifica na hora. A tecnologia também fornece modalidades de votação para pessoas com deficiência visual. Cerca de 3.000 máquinas foram utilizadas nas eleições de 8 de novembro de 2020. Lula marca ida a Brasília para encontros com Renan Calheiros e líderes do Centrão. A estratégia dos petistas é atrair lideranças do chamado velho MDB, como Renan Calheiros, o também senador Jardim Barbalho e o ex-presidente José Sarney. Alguém poderia imaginar alguma outra coisa vinda do partido que assaltou o Brasil? Luciano Huck renova contrato com a Globo e deve substituir Faustão no programa de domingo. Quem deu a informação foi a colunista Carla Bittencourt, do site Metrópolis, que diz que o apresentador renovou seu contrato com a emissora até 2025. Segundo a colunista, a escolha de Huck para o lugar de Faustão aconteceu naturalmente, mas atende a um desejo de publicitários que temiam uma queda no faturamento destinado às tardes e noites da emissora após a saída de Faustão da grade de programação. Parece que a ficha do Luciano Huck caiu, né? Ele viu que entraria numa furada caso prosseguisse com aquela ideia de se candidatar à presidência da República em 2022. Oposição avança contra Dória por filial chinesa do governador. A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo quer abrir uma investigação contra o governador João Dória, do PSDB, e já prepara um pedido ao Ministério Público. Segundo a revista Oeste, o inquérito que a oposição pretende abrir se refere à relação de Dória com o LIDE, grupo empresarial fundado pelo Tucano em 2003, e a China, né? Conforme revelou a revista Cruzoé, o LIDE China, braço oriental do grupo, é comandado por Marcelo Braga do Nascimento, o homem de confiança de Dória. Os petistas querem saber se o chefe do executivo atuou com a finalidade de obter vantagens financeiras ou se beneficiou pessoas próximas do governo. PSDB tem mais um na disputa para ser o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2022. O PSDB está com dificuldades para escolher um nome para a sucessão presidencial, mas vem mais um por aí. Já existiam 3 postulantes à vaga: João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Agora surge um 4º nome, do senador Tasso Gereissati. Essas prévias do PSDB prometem, né? Agora, o governador de São Paulo,
João Dória, tem mais um motivo de preocupação. Manifestações no dia 1º de maio estão preocupando a oposição a Bolsonaro. O movimento ganhou força e deve levar milhões de pessoas às ruas. Segundo o site Terra Brasil Notícias, em todos os estados existem grupos se mobilizando e o medo de opositores de esquerda é que, se o movimento ganhar muita força, fortifique as bases de direita que estavam paradas devido a ataques, principalmente de ações de estados e municípios que restringiam a circulação livremente de pessoas. Mas a oposição vai fazer uma mobilização também no dia 1º de maio, só que virtual. O ato deve reunir Boulos, Ciro, Dilma, Dória, Fernando Henrique, Lira, Lula, Pacheco, Marina e outras lideranças. O evento organizado pela CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, MCST e CGTB, Intersindical e Pública, farão o 1º de maio unitário das centrais sindicais em live. Deve ter 3 horas de duração. Diversas lideranças políticas do país foram convidadas. Segundo informações da imprensa, os ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, são nomes confirmados. Além deles, o ato deve contar com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Na próxima segunda estaremos de volta com os destaques do fim de semana. Uma ótima semana para você.